Boa noite. Me chamo Kleber, e moro no estado de São Paulo. Não posso dar muitos detalhes de lugares ou sobrenomes, pois a família quer esquecer dos acontecidos e não lembrar. O relato que irei contar agora não aconteceu comigo, e sim com uma tia, que é a protagonista do ocorrido. Meu falecido pai e minha saudosa avó eram testemunhas oculares dessa história, ou seja, eles vivenciaram os acontecimentos. É preciso mencionar que meu pai e minha avó eram pessoas íntegras, e não gostavam de mentiras. Eu também jamais enviaria um relato mentiroso, pois acredito que quem mente não tem crédito algum. Agora vamos para o relato. Tudo começou por volta da década de 60, quando minha tia entrava na adolescência e meu pai já tinha uns 11 anos. Minha avó já era casada e uma mulher madura. Na época teve vários filhos, eles moravam em um sítio aqui na região de Araçatuba. Meus avós criavam galinhas, gado, também plantavam arroz, milho entre outras coisas. Tudo de forma modesta e simples. A vida era simples, porém boa. Até que minha tia certa vez, começasse a receber visitas que não eram deste mundo. Meu pai me disse que uma vez minha avó mandou a irmã dele buscar lenha em volta da casa, pois havia muitas árvores no sítio. Ela foi buscar, e se passaram horas e nada dela voltar. Foi aí que meu pai resolveu ir atrás da irmã e a encontrou em transe, com os olhos fixados em um poço abandonado dizendo: "Olha, tem 3 negrinhos no fundo do poço e eles estão me mandando pular." Meu pai disse que olhou e só viu a água ao fundo e nada mais. Depois disso ela desmaiou. Então meu pai saiu correndo para buscar ajuda dos pais dele que a carregaram até a casa. Chegando lá, lhe deram água com açúcar, e meu pai contou a ele sobre a visão da minha tia no poço. Porém ele foi completamente ignorado, como se fosse uma simples invenção de crianças. Nos dias que se passaram, a minha tia sempre era vista falando sozinha e xingando muito. Seu comportamento havia mudado, de uma simples adolescente normal, passou a ser perturbada pelas visões. Um detalhe que acho importante frisar é que ela não tinha nenhum tipo de doença psicológica e nem nada do tipo. Em outra ocasião meu pai avistou sua irmã conversando com alguém atrás da porta, e então resolveu dar uma olhada. Porém não havia nada, então logo perguntou: "Você está conversando com quem?" Ela respondeu que havia um homem de terno e gravata atrás da porta. Meu pai, achando que era mentira dela, foi até a cozinha e voltou com um balde com água e jogou atrás da porta, ou seja, na parede. Minha tia, desesperada, gritou: "Ele está todo molhado." Foi quando meu pai teve a brilhante ideia de tentar olhar na fresta da porta que estava encostada. Ele conta que nessa hora tomou um sopro na cara. Imediatamente ele saiu correndo e gritando por sua mãe, que não deu muita bola, pensando ser apenas um amigo imaginário. Um detalhe interessante que minha avó me contou anos mais tarde é que a minha tia não via só pessoas. Via também muitas cobras, de todos os tamanhos, dentro e fora de casa, enquanto ninguém via nada. Ela também me contou que certa vez, encontrou minha tia olhando em cima da casa e perguntou: "Menina, o que você está olhando?" Então ela respondeu: "Tem um homem no telhado com cara de cobra olhando para nós." Minha avó disse que já estava tão cheia daquelas visões que gritou bem alto: "Manda esse homem voltar para o quinto dos infernos." Foi aí que aconteceu algo muito curioso. O demônio respondeu: "Eu nunca vi uma filha falar assim com o seu pai." Lógico que foi só minha tia que escutou, e passou a mensagem para minha avó. Foi depois deste acontecimento que os pais dela, meu avô e minha avó, começaram a perceber que a coisa era mais séria do que eles pensavam. Então resolveram levá-la ao médico, padre, curandeiro e nada resolveu. Ela continuava a ver e conversar com essas coisas. Os anos se passaram e minha tia se casou, foi para a cidade e teve 4 filhos. Ainda assim, continuava a ver e ouvir coisas. Meu pai dizia que ela não tinha paz, era incomodada por esses seres 24 horas por dia. Porém, aprendeu a ignorá-los para não parecer ser louca para os outros.
Uma vez, um pai de santo a procurou e disse que as entidades queriam que ela abrisse um centro de macumba, por isso a incomodavam. Ela não aceitou essa ideia, só queria ser livre dessas coisas, e não trabalhar com elas. As coisas só começaram a mudar a vida dela, depois de tentar tirar a própria vida. Graças a Deus não conseguiu. Certa vez, alguém lhe falou uma passagem bíblica, que está no livro de João capítulo 8 e versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois disso, ela decidiu procurar uma igreja cristã. E contou tudo o que acontecia desde a adolescência para o pastor, que a acolheu e lhe deu várias instruções. Conforme o tempo foi passando, ela foi se envolvendo com as coisas de Deus e gradativamente as visões e aparições foram diminuindo até cessarem por completo. Hoje em dia ela está muito bem, mora com os filhos, porém evita de falar dos eventos daquele tempo. Certa vez, ela disse que lembrar do passado é sofrer 2 vezes. Fiquem todos com Deus, e saibam que onde a luz entra, as trevas são obrigadas a sair. Porque o Senhor Jesus é a luz que veio a esse mundo, e Ele não rejeita ninguém que o procure. Boa noite.